Olá, bem-vindo ao Estudo em Casa, mais uma semana, a aula de História e Cidadania. Espero que a semana tenha corrido bem, que tenhas conseguido fazer todas as tuas tarefas e que tenhas conseguido dedicar um bocadinho de tempo à história. Lembraste de perguntar a alguém na tua família sobre o 25 de Abril, memórias do 25 de Abril, como é que era antes, como é que era depois? Espero que sim e que tenhas conseguido com facilidade resolver a fichazinha que te chegou através da tua escola. Em todo caso, hoje vamos falar de outro tema, mentalidades e religiões, mas vamos lembrar, como sempre fazemos, a matéria da última aula. Vamos recordar então, na última aula falámos sobre crises e revoluções. Dissemos que as crises e revoluções são momentos de grandes mudanças na vida do homem, das sociedades, da humanidade. Demos vários exemplos. Voltámos a recordar algumas crises e revoluções das quais já tínhamos falado, mas até falámos de algumas novas, das quais ainda não tínhamos falado alguma vez. Falámos sobre o século XIV, vimos a gravíssima crise do século XIV na Europa. As doenças, a peste negra, as fomes, as guerras do século XIV e, muito especificamente cá em Portugal, detivemos-nos um pouco na crise de 1383-85, uma crise que provocou uma mudança de dinastia em Portugal. A passagem da primeira dinastia à segunda dinastia, com Dom João I sendo o primeiro rei da nova dinastia. Já agora, a propósito de Dom João I, lembrei-me, depois de visionar a nossa última aula, que quando eu estava a falar da ínclita geração, portanto, de todos os filhos de Dom João I, te referi que Dom Fernando, conhecido como o Infante Santo, na altura saiu-me que tinha morrido em Ceuta. Ele não morreu em Ceuta, ele morreu em Tânger por causa de Ceuta. Queria dizer por causa de Ceuta e acabei por dizer que foi em Ceuta, por causa da cidade de Ceuta, em que tinha ficado aprisionado em Tânger e tinham feito, digamos que um ultimátum ao rei de Portugal, libertava a cidade de Ceuta ou então o seu irmão continuaria encarcerado. Dom Duarte não libertou a cidade de Ceuta e Dom Fernando acaba por morrer no norte de África. Ora, essa ínclita geração que protagonizou esta crise e que se conseguiu fazer com que Portugal saísse desta crise e enverdasse pela grande tarefa dos nossos descobrimentos, vai depois prolongar-se esse conhecimento que é trazido pelos descobrimentos, novos povos, novas raças, novas culturas, novas formas, novas linguagens, novas formas de ser, de pensar, e o século XVII é um século de grande desenvolvimento científico, tecnológico, mas também ao nível do conhecimento com o iluminismo, mas a grande revolução do século XVII, a revolução científica, vai-nos trazer, durante o século XVIII, as revoluções agrícola, industrial, mas também a revolução dos transportes. Estas revoluções vão ser fundamentais na economia, não só vão trazer grandes transformações à economia, como trazendo transformações à economia, acabam por mudar a estrutura social. São extremamente importantes. A industrialização é extremamente importante para a mudança da estrutura social depois, que nos vai surgir já no século XIX, com o operariado, e depois já será, portanto, outra matéria mais para a frente. O que é certo é que falámos também no século XIX das revoluções liberais. Já tínhamos falado várias vezes sobre a Revolução Francesa, a Revolução Liberal Portuguesa, inclusive outras revoluções liberais que aconteceram. Na aula passada acrescentámos a Revolução Americana. Acrescentámos a Revolução Americana pela importância que ela teve enquanto fundação de um país pelo povo, enquanto um povo que decide tomar o seu destino nas suas mãos, escrever uma Constituição, dizer nós queremos ser governados desta maneira, nós queremos funcionar desta maneira e é assim que nós somos. É a primeira vez na história que tal acontece. Na aula de hoje vamos falar, como eu te disse, sobre mentalidades e religião. Religião é um tema às vezes um bocadinho melindroso de falar, porque às vezes as pessoas confundem o que é ter uma religião, professar uma religião e falar sobre religião historicamente. Nós não vamos estar aqui na aula de hoje para falar sobre religião ou explicar, seria extremamente interessante e vais ver que na continuação dos teus estudos vais fazer isso um dia. Na aula de hoje vamos falar pura e simplesmente sobre que religiões é que existiram na Europa? Porque não vale a pena escondê-lo. A religião é um facto quase tão antigo como o homem. Ela tem acompanhado o homem ao longo dos tempos e o seu desenvolvimento. E tal como o desenvolvimento do homem, a religião também se tem desenvolvido, tem mudado, tem se adaptado e tem mostrado uma grande resiliência e uma grande capacidade de adaptação, diga-se passagem, aos tempos modernos. Mas não existe uma só religião. Não há uma religião.
Existem várias religiões e nós não podemos priorizar nem ordenar as religiões. Uma será mais importante para uma pessoa, outra será mais importante para outra. Cabe-nos a nós, enquanto aprendizes da história, não tenho a veleidade de dizer enquanto historiadores, mas enquanto aprendizes da história, cabe-nos a nós estudar os factos, saber que importância, em que local do mundo é que cada uma delas se implantou mais e qual foi a importância que cada religião teve no local em que se implantou. O papel que vão tendo exatamente ao longo da história. Portanto, hoje vamos tentar perceber isso. Vamos tentar perceber como é que foi possível o diálogo interreligioso. Nós vamos chegar à conclusão que na Europa, durante bastante tempo, estiveram presentes mais do que uma religião. Portanto, se pelo menos duas religiões, como é que foi possível o diálogo interreligioso e qual é que tem sido o papel da religião ao longo da história, que tem tido, sem dúvida, um papel fundamental. Se calhar compete-nos pensar um bocadinho primeiro, tal como eu já tinha lançado o desafio ainda há bocado, mas o que é a religião? Então vamos ao mais básico. Vamos tentar, e foi onde nós fomos, à Infopédia, Diciopédia, significado de religião. Religião é a crença na existência de um superior, de um poder sobre-humano, do qual o crente se considera dependente. Pois haverá pessoas que dizem, e já vamos ver ali num gráfico, eu não acredito em nenhum poder superior e não me considero dependente desse poder, mas outras pessoas acreditam e esse poder superior do qual os crentes se consideram dependentes, ele não é o mesmo para todas as pessoas. Vamos olhar um pedacinho aqui para este nosso gráfico que nos mostra, em 2015, a distribuição da religião no mundo. Ora, temos o número de pessoas em bilhões e temos aqui representadas não só as principais religiões, como também as pessoas que se diziam neste inquérito de 2015 sem qualquer religião. Primeiro, cristãos. A maior quantidade são cristãos. Convém não esquecer que aqui em cristãos temos três grandes ramos, portanto, os cristãos, a Igreja Católica Apostólica Romana, mas também os cristãos ortodoxos e também os protestantes. À partida, depois ainda haverá mais divisões, mas à partida destes três grandes ramos do cristianismo. Em maior número, muçulmanos, logo a seguir aos cristãos, em grande número. É engraçado que a terceira religião é a não existência de religião. Consideram-se, ou declaram-se pelo menos, sem professar qualquer religião, 1,2 bilhões de pessoas. Depois, hindus, a religião que é professada essencialmente na Índia, budistas e judeus, a quantidade mais pequena, 0,01 bilhões. Ora, 0,01 bilhões são 10 milhões. Portanto, 10 milhões de judeus no mundo. Estas são as maiores religiões do mundo. Podes olhar aqui para esta imagem, temos aqui um exemplo. As religiões depois vão se caracterizando por formas de vestir também, diferentes formas de se apresentarem, o que às vezes nos permite com alguma facilidade identificar a que religião pertencem as pessoas. Budistas, judeus, muçulmanos, hindus e, com a Basílica de São Pedro como pano de fundo, os cristãos. O que é certo é que, falando nós do espaço que medeia entre o século V, final do Império Romano, e até ao século XIX, que é onde nós temos levado, o século XX será depois objeto de estudo do teu 9º ano, o final do século XIX, onde nós temos levado, e mantendo-nos nós, porque é fundamental na história nós localizarmos no tempo e no espaço. No tempo já nos localizámos, agora no espaço, na Europa, e depois, consequentemente, em alguns territórios que os europeus foram colonizar, a Igreja Católica é quem tem a maior presença nesta época histórica e no território da Europa. E esta Igreja teve um papel decisivo na cristianização do mundo bárbaro após o século V. No século V, quando se dá a queda do Império Romano do Ocidente, o imperador do Império Romano do Ocidente já se tinha convertido ao cristianismo. Portanto, ele já era cristão e, por consequência, todo o povo romano que estava por toda a Europa também já era cristão. Com as invasões bárbaras no século V, há uma pulverização deste poder, como sabes. Não vou falar novamente nisso, já falámos o suficiente. As invasões bárbaras, os povos que se espalham por vários locais da Europa, que vão fragmentando o Império Romano e formando pequenos reinos, e eles não têm outras religiões, das quais não vamos ter tempo de falar agora, mas não têm a religião cristã e católica. A Igreja
vai ser aquilo que representa, porque quando acaba o Império Romano, não acaba a Igreja Católica, não acaba a Igreja de Roma. Aliás, não é à toa, se calhar, que ainda hoje a sede do papado está em Roma, na cidade de Roma. Acaba o Império Romano, mas não acaba a Igreja de Roma. E esta Igreja de Roma, representada pelo Papa como a sua maior autoridade, vai ser, sem dúvida, a simbologia de alguma união no meio da diversidade dos reinos bárbaros que se formam na Europa. Vai ser, sem dúvida, aquilo que ainda lembra aos europeus que têm alguma coisa em comum. Podem ser um do Império Ostrogodo, do Império Franco, do Império Merovingio, mas ainda são todos cristãos, são todos povos cristãos. Primeiro papel importante da Igreja na Europa, deste pós-Império Romano e na Europa dos reinos bárbaros, é a unidade na diversidade. Aqui temos um exemplo, nesta imagem, gostava de mostrar Clovis, o rei dos francos, extremamente venerado em França. O rei Clovis é considerado quase como o pai da França atual. O rei dos francos foi o primeiro rei bárbaro a converter-se ao cristianismo. Ele é batizado aqui, foi batizado por São Remi. Ele aqui é batizado, repara, a figura do rei Clovis, rei dos francos, na pia batismal, quando a pomba, também da simbologia cristã, traz os óleos sagrados, e onde o Papa e onde o bispo aqui, São Remi, acaba por batizá-lo. E gostava de chamar a tua atenção para um pormenor engraçado, que é a dimensão dos personagens na pintura nesta época. Nesta época, quando se faz... Esta pintura pertence a uma iluminura. Uma iluminura é uma pintura que se faz num livro. Quando esta pintura foi feita, o rei foi representado mesmo de propósito, propositadamente, com uma dimensão, digamos que está noutra dimensão, mais pequena do que estão os elementos da Igreja. E isto era muito usado nesta altura para representar a relação e a luta de poder que se estabelecia, que já vamos falar dela um pedacinho mais à frente, entre, por um lado, a Igreja, que era o clero, e, por outro lado, o rei e os reis. Temos uma imagem ali também de São Gregório, que foi Papa de Roma entre 590 e 604. E temos agora aqui a imagem de um mosteiro. Os mosteiros vão se espalhar por toda a Europa e os mosteiros são centros importantíssimos na Europa de atividades económicas, culturais, religiosas também. Os mosteiros, onde vão estar os monges, vão se dedicar à agricultura, vão se dedicar ao artesanato, vão cultivar as terras, mas também vão tratar dos doentes, vão curar os feridos, vão dar apoio às populações, vão dar de comer a quem vive na miséria e a quem tem fome, vão se dedicar a atividades culturais, vão copiar os livros antigos, porque a única forma de manter um livro ou de reproduzir um livro nesta altura era copiando o livro, não havia outra forma. Vamos depois verificar que quando surge a imprensa, vai ser se calhar o motivo das grandes revoluções depois do Renascimento e do Iluminismo, vai ser exatamente depois a invenção da imprensa. Mas nesta altura os livros eram copiados à mão e são os monges nos mosteiros que se vão dedicar a estas atividades. Eles vão ser um fator aglutinador extremamente importante das populações. Os mosteiros vão representar para cada população, olha, quase que o estado social desta altura. Os mosteiros vão representar para as pessoas a salvação, quando não têm nada, quando não sabem o que hão de fazer, quando estão perdidos, quando estão feridos, quando querem ajuda, quer ajuda material, quer ajuda espiritual, quer ajuda na doença, é aos mosteiros que eles se vão dirigir. E penso que agora é fácil tu perceberes a importância que o clero e a religião têm na vida das pessoas na Idade Média. Mas, brevemente, vai entrar outra religião na Europa, mas mais especificamente em Portugal. No século VIII, dá-se a grande expansão do mundo muçulmano e os muçulmanos invadem a Península Ibérica. Aliás, já sabes que é no contexto da reconquista de territórios aos muçulmanos que o Reino de Portugal acaba por se formar. Inclusive, o conde Dom Henrique, pai de Dom Afonso Henriques, acaba por ser quase um cruzado, do qual vamos falar mais à frente, que vinha também, como acontecia muito nesta altura, neste caso a territórios franceses, a caminho para Jerusalém, para ir lutar, para libertar a Terra Santa, porque Jerusalém, aqui como podes ver, a expansão muçulmana do século VIII não foi só a conquista da Península Ibérica. Nós às vezes falamos da conquista da Península Ibérica porque nos diz diretamente respeito, mas como podes ver através da cor neste mapa, a expansão muçulmana, aqui eles vêm da Península Arábica, originariamente onde vêm os muçulmanos, mas depois eles vão invadir não só o norte da África, a Península Ibérica, mas também o Médio Oriente. E a cidade de Jerusalém cai sob o domínio romano.
Ora, em Portugal, até ao século XIII, em Portugal, até 1249, mas até bem mais tarde, naquilo que hoje é Espanha, a presença de muçulmanos vai ser uma constante. Portanto, temos duas religiões em contacto permanente, pelo menos aqui na Península Ibérica. Duas religiões em este contacto. Espero conseguir. Vou-te mostrar um pequeno vídeo sobre a presença muçulmana na Península Ibérica. Durante os cerca de 8 séculos de ocupação muçulmana da Península Ibérica, a relação entre estes dois povos foi marcada por diversos conflitos. Isto porque os cristãos desejavam recuperar os territórios que haviam perdido. No entanto, os territórios que não estavam envolvidos em batalhas ou nos períodos em que estas não ocorriam, estes dois povos cooperavam. No momento da conquista, eram feitos acordos que permitiam aos cristãos manterem a sua religião, desde que, entre outras obrigações, pagassem um imposto especial e vivessem em locais separados dos muçulmanos. Estes cristãos passaram então a ser designados como moçárabes. O mesmo acontecia aos muçulmanos quando os seus territórios eram reconquistados pelos cristãos. Este espírito de tolerância permitiu que estas duas culturas se relacionassem e convivessem, apesar de ambas estarem a disputar o mesmo território e riquezas. Graças a esta cooperação, a cultura muçulmana tornou-se numa das principais influências da cultura ibérica. Os muçulmanos e os cristãos que nesta altura habitavam a Península Ibérica viviam momentos muito diferentes. Momentos de conflito, devido às guerras de conquista muçulmana e reconquista do território empreendidas pelos cristãos, momentos de cooperação, através do estabelecimento de acordos que permitiam que os cristãos e muçulmanos mantivessem a sua cultura e religião, desde que cumprissem algumas condições. Estes acordos de tolerância mútua fizeram com que estes dois povos se relacionassem e que a cultura muçulmana influenciasse a ibérica. Portanto, como viste, cristãos e muçulmanos vão se manter na Península Ibérica e vão protagonizar momentos de conflito, sem dúvida nenhuma. Seria impossível não protagonizarem momentos de conflito, a maior parte foram momentos de conflito. Os muçulmanos vieram invadir a Península Ibérica, mas também houve muitos momentos de convívio e tolerância. Não só de convívio e tolerância, como também de aprendizagem de parte a parte. Com certeza que depois desta convivência, a cultura muçulmana absorveu muitos elementos da cultura peninsular e a nossa cultura absorveu imensos elementos da cultura muçulmana. Temos aqui, por exemplo, uma confraternização entre um árabe e um cristão, em que mostra, numa tenda tipicamente árabe, como os árabes gostam tanto, um cristão e um muçulmano a jogarem xadrez. Portanto, mesmo nas alturas mais difíceis, mesmo nas alturas em que um ataca e outro é atacado, mesmo nessas épocas, é possível haver respeito e momentos de convívio e tolerância. E a palavra respeito é fundamental entre religiões. Gostava de frisar bem isso. Se houver respeito entre religiões, a maior parte dos momentos de conflito serão ou seriam evitados. Portanto, entre o século XI e o século XIII, como eu te disse ainda há pouco, até te chamei a atenção, lembras-te, para o tamanho, quando o rei Clovis, o rei dos francos, é batizado, a diferença na dimensão com que eles são representados naquela pequena iluminura. Esta guerra entre quem é que tem mais poder, quem é que manda mais, a Igreja ou os reis? Nós chamamos ao poder dos reis o poder temporal, um poder que está limitado no tempo. E chamamos ao poder da Igreja o poder espiritual, é o poder sobre as almas, é o poder sobre o espírito. Portanto, vais ouvir falar muitas vezes na luta entre o poder temporal e o poder espiritual. Gostava de deixar esse facto aqui bem claro. Esta luta foi uma constante entre o poder dos homens e o poder da Igreja, o poder dos reis e o poder de Deus, entre aspas. Os papas vão tentar cada vez mais reforçar a sua autoridade. Temos aqui um exemplo em que os papas vão tentar que os reis se submetam ao seu poder. Quase que como quem diz, tudo bem, tu és rei, és a figura mais importante, mas acima de ti
estou eu, porque sou representante de Deus na Terra. Nós podemos, por exemplo, não só nesta imagem que verificamos isso, mas, por exemplo, em Portugal, como sabes, por exemplo, Portugal é formado, o Tratado de Zamora em 1143, mas foi preciso que Dom Afonso Henriques se esperasse pela bula do Papa, pela bula Manifestis Probatum, para que Portugal fosse considerado na Europa oficialmente como um reino. É quase aquela coisa de, tudo bem, vocês chegaram a esse acordo, mas eu, Papa, tenho que autorizar. Esta luta constante entre o poder da Igreja e o poder dos homens. No entanto, os cruzados, que foram ajudar, reis que mandam exércitos para ajudar primeiro a libertar Jerusalém, que, como te disse há pouco, tinha sido invadido pelos muçulmanos, vai também fazer com que os homens e o poder dos reis e os exércitos interfiram muito diretamente com os assuntos da Igreja. Portanto, vai sempre haver esta espécie de mistura, e às vezes mais calma, outras vezes mais agitada, mas uma espécie de luta entre o poder temporal e o poder espiritual. Vamos sintetizar. O homem medieval tinha uma forte religiosidade. O contacto entre as religiões muçulmanos e cristãos vai perdurar por mais do que 7 séculos na Península Ibérica. A Igreja Católica assume-se como a única autoridade religiosa da Europa Ocidental, principalmente depois dos últimos muçulmanos terem saído da Península Ibérica. No entanto, apesar da Igreja Católica se assumir como a única autoridade religiosa da Europa Ocidental, a luta pelo poder temporal e poder espiritual vai ser uma constante. No século XV vai mudar bastante esta visão que o homem tem da Igreja. E porquê? Porque o Renascimento vai-nos trazer uma nova mentalidade. Nós temos já muito pouco tempo para falar da importância que o Renascimento tem. Para mim, Renascimento e Iluminismo são 2 épocas extremamente importantes, das mais importantes da história, se não as mais, porque tudo o que traz mais conhecimento e uma nova visão das coisas é extremamente importante. Com o Renascimento, há uma valorização do homem e do individualismo. O homem, no século XV, deixa de ser visto como uma figura sem rosto, que é um entre os demais, para que cada pessoa passe a ser vista como um indivíduo. Cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa é diferente das outras, cada pessoa tem a obrigação de se desenvolver e de se cultivar o mais possível. Por outro lado, os homens cultos, os burgueses, principalmente da cidade de Florença, Itália, cultivam cada vez mais o espírito crítico que advém da observação, dos novos conhecimentos. Um exemplo dos novos conhecimentos que surge nesta altura é o sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico no século XVI. E por mais que possa parecer um tema da astronomia, ele tem muito a ver com a religião. E tem muito a ver, e vem abalar bastante a religião. E porquê? Porque até ao século XVI e até Nicolau Copérnico dizia-se que a Terra era o centro do mundo e que o Sol girava à sua volta. Portanto, o nosso planeta era a coisa mais importante que havia. E todas as estrelas e todos os planetas que houvesse, uns descobertos, a maior parte por descobrir, sem dúvida, tudo giraria à volta da Terra. E Copérnico vem dizer que não, senhora, não é nada disso. Para já há indicações que o espaço é uma imensidão de infinito. E que, por outro lado, mesmo dentro do nosso mínimo sistema solar, nós somos, pura e simplesmente, mais um dos planetas que gira à volta do Sol. E quem está no centro é o Sol. Portanto, isto vem tirar um bocado a Igreja, o planeta Terra, que era tão importante, afinal, ele pura e simplesmente gira à volta do Sol. As universidades desenvolvem-se cada vez mais nesta altura e promovem o conhecimento. E nas ricas cidades italianas do século XVI, os mecenas, não é o nome de ninguém, ainda hoje o mecenato é uma atividade que existe e que dá para deduzir no IRS, o mecenato. Os mecenas são homens ricos que apoiam os artistas. Os mecenas são homens que percebem que para a atividade criativa da arte, isto é a maior verdade, hoje em dia já, e ainda bem, alguns artistas conseguem subsistir por si próprios, mas normalmente a atividade do artista é uma atividade muito ingrata. O artista tem que se dedicar à criação e não pode ter horários. Um artista não pode ir dizer, olha, eu vou agora fazer o trabalho de criação das 9 às 5. É impossível. E o artista tem que ter uma vida muito desregrada, faz parte do processo criativo. E ele tem que ser apoiado por alguém. Se não for apoiado por ninguém e tiver que trabalhar para comer, então ele não vai conseguir desenvolver o processo criativo. E mecenas são homens ricos, por exemplo, qualquer um destes senhores que aqui está poderia ter sido um mecenas, que patrocinavam, digamos, artistas para que eles se pudessem exatamente dedicar a esse trabalho criativo. Um dos homens do Renascimento, Pico della Mirandola, foi um grande humanista
E na sua obra Discurso sobre a Dignidade do Homem, em 1486, escreveu o seguinte, que eu gostava que tu me acompanhasses na leitura. Deus escolheu o homem e, colocando-o no centro do mundo, disse-lhe: coloquei-te no centro do mundo para que daí possas facilmente observar as coisas. Não te fizemos nem celeste, nem terreno, nem imortal, nem mortal, para que, por teu livre-arbítrio, e isto é fundamental, por tua livre vontade, tu possas escolher. Óbvio que eu acho que vais responder muito rapidamente à nossa questão, onde foi colocado o homem segundo o autor. Óbvio que, segundo o autor, Deus escolheu o homem e colocou-o no centro do mundo. É no centro do mundo, portanto, como a coisa mais importante do mundo. E uma coisa que eu tenho de chamar aqui a tua atenção. O homem do Renascimento não deixa de ser religioso, que é isto que é engraçado. O homem do Renascimento não corta com a religião católica. O homem do Renascimento tem uma nova interpretação da Igreja Católica. E que interpretação é essa? É muito simples. Ele baseia-se, eles são extremamente argutos nisto, ele baseia-se nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, e diz: se Deus construiu o homem à sua imagem, então o homem, qualquer homem que há na Terra, é a imagem de Deus. E se o homem é a imagem de Deus, então o homem tem que ser valorizado, tem que ser bem tratado. Porque se estivermos a magoar outro homem, então estamos a magoar Deus, porque Deus criou todos os homens à sua imagem. E esta nova interpretação é fundamental no Renascimento. Outra coisa fundamental, quanto a mim, no Renascimento, é esta capacidade de escolha, o livre-arbítrio. A capacidade, mais do que a capacidade, o direito que cada ser humano tem de escolher o seu destino. Mas atenção, não é só escolher. Cada escolha, nunca te esqueças, traz implícita uma responsabilidade. Escolher implica responsabilidade e assunção dessa responsabilidade que correspondeu à nossa escolha. Mas a escolha, o livre-arbítrio de cada ser humano e o homem no centro do mundo. Então, o que é que distingue o homem medieval do homem moderno? O homem medieval tem uma mentalidade teocêntrica, Deus está no centro do mundo, e o homem teocêntrica, porque a palavra teo em grego antigo quer dizer Deus, e o homem moderno tem uma mentalidade antropocêntrica, porque a palavra antropo em grego quer dizer homem. E coloca então o homem é que está no centro do mundo. Mas atenção, não o homem que não é religioso. O homem religioso, mas o homem que foi feito à imagem de Deus. A preocupação do homem medieval é a salvação da alma. A vida era tão má nesta altura, coitados, que a única coisa que eles podiam preocupar-se era salvar a alma e pensar que um dia iriam para o céu. Ao passo que a preocupação do homem moderno já tem muito mais a ver com uma palavra que agora quase que já se tornou obrigatória, a felicidade. Pela primeira vez começa a valorização do homem e a busca e a procura da felicidade. A procura da felicidade é uma palavra muito presente, a felicidade a partir do Renascimento. O iluminismo no século XVII vem trazer uma novidade ainda maior em relação ao Renascimento. Se na Idade Média tínhamos uma visão muito orientada daquilo que a Igreja queria e não havia hipótese a outras interpretações, se o Renascimento vem trazer a primeira interpretação das Escrituras, o iluminismo, sem dúvida, vem-nos trazer a tolerância religiosa. E os homens do iluminismo, Voltaire, Montesquieu, Rousseau e muitos outros, dos quais já falámos, vêm defender que um dos direitos do homem e um dos direitos naturais do homem, que são direitos que o homem não tem que fazer nada após adquirir. Direitos naturais são direitos que só por nascermos nós já temos esses direitos. E um deles é, sem dúvida nenhuma, o direito de cada pessoa ter a religião que quiser. No Dictionnaire Philosophie de Voltaire, ele escreveu: os direitos naturais de cada homem são a liberdade de dispor da sua pessoa e dos seus bens, o direito de se exprimir livremente e o direito de ter a religião que quiser. Isto é fundamental. Mais um progresso que agora o iluminismo nos traz. Com o direito de ter a religião que quiser, tem que nascer, sem dúvida, a tolerância religiosa. Nesta altura, Voltaire vai passar por cortes de muitos monarcas. Aqui temos um exemplo, a mesa redonda de Frederico II da Prússia, com Voltaire, que é recebido na corte do rei da Prússia, que os reis nesta altura também, por julgantes e como muito modernos, vão conviver com os iluministas, e a nossa própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é aquela que está em vigor, que no artigo 18º diz: toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a sua religião, tanto em público como em privado.
de acordo com os direitos do homem, temos direito à religião que quisermos, mas atenção, temos direito a expressar da forma que quisermos, e isto, quanto a mim, inclui até a forma como nos vestimos, se isso estiver de acordo com a nossa religião, mas também direito a mudar de religião. Gostava que pensasses um bocadinho nisto, gostava que pensasses até para a semana que vem, se consideras verdadeiramente importante este direito 18º, está bem? Até para a semana, boa semana.